de agora o programa A Palavra Viva de Deus com Pedro II. Eu te dei força e te dei coragem, e dei meu nome e a minha imagem. Aqui não falta minha substância e nem amor desde a tua infância. Foste comigo um fiel profeta, então teu nome já está escrito, uma imagem viva aqui na terra. Te chamas Bento, seguidor de Cristo. Formando a rede A Palavra Viva de Deus. Rádio Atalaia de Maringá, Paraná. Rádio Difusora de Ubiratã, Paraná. Rádio Aparecida de Seranópolis do Iguaçu, Paraná. Rádio Ecológica de São João del Rei, Minas Gerais. Rádio Cultura FM de Patrocínio, Minas Gerais. Rádio Liberdade FM do Carmo do Cajuru, Minas Gerais. Rádio Cidade de Campina Verde, Minas Gerais. Rádio Tuparendá, no Paraguai. Rádio Liberdade FM, Engenheiro Navarro, Minas Gerais. Maior escritor, Santa Catarina, que tem profeta e o maior escritor. São 2h05, o programa Palavra Viva de Deus já está no ar. Boa tarde, minha gente, boa tarde, Bento. Boa tarde, Aline. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Paulo, chamado a ser apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto. Aos que foram santificados em Cristo Jesus, chamados a ser santos, junto com todos os que, em qualquer lugar, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Para vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Glória a vós, Senhor. Porque existia antes de mim. Também eu não conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Testemunho de João Batista. Vi o Espírito Santo descer sobre ele em forma de pomba. São João dá testemunho de diversos modos. Testemunho com a boca. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Testemunho com a vida penitente no deserto. Comia gafanhoto, mel silvestre. Veja que cardápio de São João. Testemunho com sangue, quando Herodes lhe cortou a cabeça. Veja que santo, hein? Testemunho com a vida, com a boca, com o sangue, sem medo nenhum. E nós também damos o nosso testemunho da palavra viva de Deus. Quando ouvimos e seguimos essa palavra, estamos dando testemunho do mesmo Jesus Cristo, do qual São João Batista deu testemunho. Amém. São 8 minutos. Programa este, Palavra Viva de Deus. Para você que está nos assistindo, vê como é lindo
a própria natureza que Deus criou para nós, né? Uma coisa tão linda. E o homem não sabe zelar, não sabe dar valor. Só quem mora perto das florestas, como a gente mora, levanta cedo, antes já de clarear o dia, os pássaros anunciam o poder de Deus, né? Que é o sol. O sol é tudo na vida. E a gente, com a inspiração divina, a gente fez essa música, Ao Amanhecer. Lindas melodias, belas borboletas que são multicores, ajuda a enfeitar um jardim de flores. Nesta mesma hora canto o sabiá, canto o tico-tico e o tangará, canto o quero-quero e o bem-te-vi. Também canta junto rola juriti, canto o quero-quero e o bem-te-vi. Também canta junto rola juriti. Ajuda a enfeitar o jardim de flores. Nesta mesma hora canto o sabiá, canto o tico-tico e o tangará, canto o quero-quero e o bem-te-vi. Também canta junto rola juriti, canto o quero-quero e o bem-te-vi. Também canta junto rola juriti. 2h10. Você viu o canto dos pássaros, né? Não é tanto assim. Mas quem já morou lá em casa, passou uma noite, duas, agora mesmo no verão é lindo, sabe? De manhã cedo, bem cedinho, os pássaros vêm cantando na porta. É uma maravilha, viu? E o homem não sabe dar valor, né? Não sabe mesmo. Que o mundo saiba desta mensagem, que o mundo saiba dessa mensagem, que eu recebi dia 14 de janeiro de 1995. As maiores potências comandadas pelos homens são ruínas para si próprio. Eu, Jesus, sou a força do amor, e meu amor é infinito. Veja que duas nações querem criar a ordem na terra, pondo medo em todo mundo. Países pequenos, eles querem dominar com ameaças de suas bombas e alto valor da sua potência. Faze a história dos pequenos países como eles querem. Bento, meu querido filho, hoje vou te falar sobre a Rússia e os Estados Unidos.
Eles se alinharam para amedrontar o resto do mundo. Um faz guerra e o outro garante com seu dinheiro. Um briga com a sua própria gente e o outro manda ajuda. As leis deles eram separadas, mas agora se juntaram com a mesma ideia. Fiz o que eu pude para a Rússia se arrepender do que estava fazendo. Dei os sinais para eles começarem a vida nova. Eles deram uma pequena pausa, mas não foi suficiente para os meus desígnios de rei. Entrar lá é fazer eles entender a minha paz. As raízes deles não foram totalmente eliminadas e eles voltaram a crescer. Novamente, plantei ali um pouco do meu amor. Mas os Estados Unidos, verdadeiro adversário da Rússia, comprou a briga, juntou-se para fazer pânico no mundo inteiro. Dominado pelo diabo, que só quer ver sangue derramado na terra. A potência dele é terrível, e o que eles têm escondido para os olhos da humanidade é assustador. Hoje eles estão com como os dois irmãos queridos. Amanhã eles irão se enfrentar, causando pânico no mundo inteiro. Porém, a justiça é minha, e eu, Jesus, só permitirei o que está escrito. Nas minhas mãos eles já estão com os dias contados, e as suas bombas ficarão em nada. Elas serão inofensivas. As pragas que eles plantaram virão contra eles, e as suas carnes serão devoradas por uma praga que já está de prontidão para avançar. O meu poder de rei, eles irão ver com os seus próprios olhos, e na hora que eles não esperam, vou chegar com todos os meus anjos e santos para tomar os seus lugares, que hoje me causam tanto aborrecimento. Eles só pensam em destruir, mas eu, Jesus, vou construir ali onde hoje é palco de tristeza, e as pernas deles vão bambalear diante de mim. Que o mundo saiba dessa mensagem. Eu nunca tive medo de quem quer que seja, só usei piedade, mas agora chega. Eles quiseram assim e eu não vou mais evitar. As mãos que se levantaram contra mim pagarão caro. Bento, meu filho amado, a paciência se esgotou. Pedras foram lançadas contra mim. Entretanto, a minha casa será pronta para os meus convidados, e a ceia já foi preparada. O banquete vai ser grande, e todos que são meus sentarão nela, pois na minha mesa cabe todos. Eu estarei sentado no meio da mesa, distribuindo conforme o que cada um me fez. Ali ninguém terá mais lembrança do que passou, pois a festividade será eterna. Ninguém será mais pisoteado, nem maltratado, porque todos serão iguais. É a maior alegria que a minha geração vai ser e possuir eternamente. Bento, filho amado, foste e serás a razão para contar a minha história verdadeira. Jesus sou eu, e tu és a estrela que continuará a brilhar. Com Deus tu sempre estarás. Jesus. Jesus apresenta uma pequena imagem da história da humanidade atual, recente, moderníssima. Ele fala: os grandes países fazem a história dos pequenos como eles querem. Aprendemos na escola os fatos da história, mas só os fatos que aparecem aos nossos olhos. Deus tem olhos mais poderosos que todos os historiadores. Sempre houve guerra no mundo, mas as guerras antigas eram um brinquedo de criança, comparadas com as guerras de hoje.
Os antigos guerreiros usavam a espada para matar. Todo mundo sabe que espada só mata um de cada vez. Hoje temos metralhadoras, temos bombas que matam milhares e até arrasam cidades inteiras de uma só vez. Os índios usavam flechas para caçar e para guerrear. Também as flechas só ferem um de cada vez. Por que são feitas as guerras? Para alargar as fronteiras do próprio país. 2 monges cabem num quarto, mas 2 reis não cabem no mundo. O Império Romano não descansou enquanto não tinha o mundo inteiro sob a sua dominação. Mandava em 40 países. Hoje, um pouco diferente. A dominação romana foi nada comparada com as guerras de hoje. As 2 guerras mundiais do século XX, 1914 e 39, derramaram mais sangue do que todas as guerras passadas juntas. Mais de 100 milhões de mortos, sem contar os aleijados, feridos, órfãos e viúvas. Tempo moderno, tempo das luzes, do homem inteligente. Mas o homem não está contente. E Jesus avisa: 2 nações se aliaram para dominar o mundo. Depois que fizerem isso, vão brigar entre si para serem os senhores absolutos. Eles têm seus armamentos escondidos da humanidade. São armas assustadoras. Mas eles não conhecem meu poder de rei. Eles verão com seus próprios olhos. Jesus ainda avisa: nunca tive medo, mas agora chega. Lançaram pedras contra mim. O banquete está pronto para meus convidados. Os que são meus estarão sentados à minha mesa. Os outros cairão fora. Amém. 2h11 minutos. É isso aí, né? Não 20 minutos, 20 minutos, né? O relógio aí pega a luz lá do refletor aí tira o ponteiro da minha vista. A música que nós vamos rodar, eu gostaria que vocês prestassem atenção. As músicas que estão vindo agora são tudo profecia. De repente escreva assim, sento, já venho, tem que escrever. E essa, Maná do Céu. Olha só, é coincidência? Não é. A Maná do Céu você vai ouvir através da música que eu compus. E aqui tem uma carta que o nosso amigo, o Dr. Couto, que trouxe, que pede para ser divulgada. Se for possível, mande um alô para Pará. A Dona Maria Cândida e seu esposo Valmir, de Goianésia, do Pará. Eles vieram da igreja protestante, presta atenção, viu gente? Eles eram protestantes. São analfabetos 2. Mas ao ouvir as mensagens da palavra viva de Deus, se converteram e assistem às missas e os programas por DVD. E amam as mensagens. O difícil é encontrar, né, alguém para ler para os 2, que o Couto, quando chega lá, lê. E eles ficam tão contentes que para eles tudo na vida que eles queriam é isso. O que você vai ouvir agora, Maná do Céu. Então Deus abençoou, caiu do céu uma chuva fina e toda a semente tão logo brotou. E a mesa farta para os nossos filhos, porque Jesus assim prometeu. Plantei primeiro para depois colher,
semente estas mensagens de Deus. Plantei primeiro pra depois colher, semente estas mensagens de Deus. Plantada foi a boa semente, mas de 1 milhão se alimentou. Ficaram fartos com este maná, quando comeram o que Deus mandou. Esta semente transformou a vida para quem não tinha o conhecimento. Este é o trigo do semeador, e o pão cresceu com este fermento. Este é o trigo do semeador, e o pão cresceu com este fermento. Querido, não deixe escondido esta semente dentro de sua casa. Este maná que veio do céu como passarinhos que têm suas asas. Eles vieram em minha direção para mostrar somente a verdade. Mais de 3.000 sementes da boa foram espalhadas por muitas cidades. Mais de 3.000 sementes das boas foram espalhadas por muitas cidades. Filhos queridos, venham recolher a boa semente que meu pai me deu. Deixei que o joio crescesse junto pra queimar tudo quem me ofendeu. Filhos ingratos, este é o tempo, porque fizeram tudo ao contrário. As suas vestes só me traz vergonha, do centro da igreja tiraram o sacrário. As suas vestes só me traz vergonha, do centro da igreja tiraram o sacrário. 2h25. Programa este Palavra Viva de Deus. Nós temos uma música aí também, que lá para Cristina. Ô Cristina, tem uma música aí que se tu cantava aquela, agora tu vai cantar essa muito mais, que é Socorro Meu Deus, uma música, né? A outra, como é que se diz? A outra? Ah, é? E essa agora, então, eu acho que ela vai furar o disco agora que tu é pronto, viu, Cristina? Lá o Geno, a Ana Maria, lá o Lucas, né? Filho lá do Vilmar, a Calu, o pessoal lá que está assistindo lá na Aparecida do programa. Um abraço lá. O Eugênio disse que nunca mais. Bem feito. Não escuta o que eu falo, né? Agora ele já queria vir embora e não dá. As enchentes não deixam. São Paulo está feio também. Mas agora é o Padre Tobias que vai ler a mensagem agora. Um momentinho, Padre Tobias. Alô? Alô? Salve Maria, Sr. Pedro II. Ô, Maria Alzira, boa tarde. Boa tarde, estou a ouvir um pouco baixinho, mas eu ouço. Sim, pode falar, Maria. Tá. Sr. Pedro, eu cheguei de Portugal, eu estive lá nas férias. Sim. E eu queria compartilhar convosco. Pois não? O que me aconteceu lá em Portugal. Sim. Posso falar? Pode, está no ar. Tá. Então foi o seguinte, Sr. Pedro, eu apanhei uma gripe muito forte e precisamente uma semana antes das bodas de ouro dos meus pais. Sim. E então eu tomei antibiótico para ficar boa, né, para a festa. Pois não. E o inimigo pegou-me uma partida durante a festa que eu desmaiei. Poxa. Caí mesmo, né? Sim. E depois fiquei assim a ver umas luzes na vista esquerda, e fiquei sem forças e uma pressão na cabeça. E aí eu pedi a Jesus, não me leves ainda, que eu ainda quero gravar um CD. e depois foi o seguinte, eu comecei a invocar o preciosíssimo sangue de Jesus sobre mim, porque eu fiquei um pouco preocupada, pensei que fosse um derrame, né? Sim. E então pedi também a intercessão a Jesus do Sr. Pedro II. E então, pronto, eu fiquei melhor.
mas fui lá, em Portugal eu fui lá ao hospital e já fui aqui também ao hospital quando cheguei, e graças a Deus não foi derrame, foi apenas um ataque de fraqueza, digamos, mas já estou a recuperar e dou graças a Deus e a intercessão do Sr. Pedro II e estou muito contente e feliz e quero dedicar a vocês todos aí a música Obrigado Senhora. Sim. E que continue a rezar por mim e por todos, né? Precisamos todos de oração. Ok, pode deixar que com nós aqui isso aí não vai faltar nunca, porque a gente faz isso todo dia para vocês, viu? A gente pede a Deus para abençoar a todos, tá? Sim, mas foi muito importante, eu também penso que para todos os ouvintes que estão, todos os irmãos da Palavra Viva de Deus, que a intercessão do nosso profeta é muito importante também nisto tudo, não é? Obrigado. Um abraço para todos. Ô Maria Elzira. Sim. Você não chegou a dia de Natal, viu a missa não, né? Não, mas eu já assisti depois disso. Ah, você já assistiu? Sim, sim. Eu acredito, foi muito bonito, foi uma graça de Deus para todos nós. E vamos preparar-nos para a sua chegada, né? E que seja assim. Ele está dando um aviso toda hora, todo momento, como agora através das músicas, não são mensagens, mas são músicas que quando vem tem que ser escrito na hora. Então é muito mais do que certa mensagem, porque ela toca no coração da pessoa a melodia e a letra também, né? Então corresponde à mensagem. Muito bonitas, muitos parabéns. Obrigado. Daqui a pouco você vai ouvir uma música que eu vou rodar aqui, vou oferecer para ti, viu, Maria Zira, pessoal de Portugal, do Canadá. É uma música que eu agora estou um pouquinho mais romântico. Então eu gravei uma música que eu vou rodar daqui a pouco. Eu pensei comigo, será que eu sou gente mesmo assim para cantar bonito assim? Vou rodar daqui a pouco, tá? Oferecer para ti. Muito obrigado. Olha, um abraço a vocês todos. Obrigado, Alzira, obrigado. Agora então Maria. Obrigado. Agora é o Padre Tobias, né, Padre Tobias? Vamos lá. Eu vou ler a mensagem que se chama O Inferno, dia 14 de janeiro de 1997. O Sr. Pedro recebeu. Deixe de lado os que pensam mal de ti, meu filho. Eu, Jesus, quero-te assim como és, porque a minha que importa. A distância que nos separa da minha vinda gloriosa é tão curta, que nada mais impede os que vêm te perseguindo. Eles terão que ajustar contas comigo muito em breve. Se assim não fosse, os sinais ainda estariam muito longe. Mas agora é constante, de repente os sinais mais fortes virão, para que todos possam ver. São os castigos que caem aos poucos, para ver se o ser humano reconhece os seus erros. Mas nada disso impede deles continuarem na sujeira. Os porcos, quando se metem no lamaçal, é muito mais difícil saírem dele. Da limpeza eles não gostam. O mesmo será no fim dos tempos. Quanto mais os anos vão se passando, mais podridão vai aparecendo. É disso que a maioria gosta, seja na classe social ou espiritual. Não no meu caminho, mas sim ao lado dos desobedientes. Bento, filho amado, o coração das pessoas passou a ser duro como pedra. Por nada amolece. É injustiça disso e daquilo. O caráter de cada um não se desliga mais da sujeira. É cada um para si e o resto que se lixe. Está sendo como se fosse um país dominado pela carne. Este é o mundo que está sendo comandado pelo chefe da máfia, que não admite mais censura. É a lei, cada um tem o direito de falar e fazer como quer. Se tem vontade de andar nu, colocar cartazes no cinema, em salão e nas bancas de revistas, tudo o que é de nudez para chamar a atenção até das crianças. Assim vai se formando um povo adúltero, onde a hipocrisia predomina. Essa é a mentalidade de todos os filhos da perdição. O caminho que vai levando esta gente é como um caldeirão de óleo quente que se espalha para matar tudo que é vivente. Isso é o que vai se aproximando para eles,
e não tem mais saída, porque a única segurança sou eu. A atenção que vou dar será só para os meus filhos prediletos, os que me obedecem. Afastarei de mim os que não me deram atenção, e deixarei com aquele que me desafiou. Ele que já é um perdido, teve o que mereceu por formar um reino só para ele, levantando junto muitas almas. Só que lá é gente sem olhos e sem as duas pernas, ou sem os braços, ou às vezes no lugar da cabeça é a figura de um monstro. Não se sabe qual é homem ou a mulher. O alimento deles é puro lodo. Os bichos não param de roer as suas carnes. A dor é insuportável. Assim será para toda a eternidade. Meus filhos queridos, para quem já teve um pouco de visão do que é o inferno, só no olhar já sai desfigurado, com o seu olhar de tristeza. Quanto mais cair dentro dele, quero que vocês façam tudo o melhor daqui por diante, sem parar de pensar em mim. Está sendo preparado o toque de recolher aos que são meus. Filho, obrigado. Para mim és a luz que pode guiar muitos que são meus. Jesus. Ai, que mensagem. Padre Rômulo. Jesus aqui fala do inferno. Hoje o inferno passou da moda, até na igreja, nas pregações. Os missionários se calaram. Por quê? Nas missões redentoristas sempre falavam do céu, do purgatório e do inferno. Os novíssimos, isto é, as últimas coisas, os últimos acontecimentos, começaram a ridicularizar os missionários. Diziam, fulano, o inferno não cabe na minha cabeça. Missionário Vitor Coelho respondia, mas a tua cabeça cabe no inferno. Bela resposta, né? O inferno não cabe na minha cabeça, mas a tua cabeça cabe no inferno. Não só a cabeça, o corpo inteiro. Começaram a chamar os missionários redentoristas de redem-terroristas, para debochar, porque falavam do inferno. O célebre jesuíta Padre Quevedo faz coro com esses incrédulos. Escreveu até um livro contra o inferno e o diabo. Ele diz, o diabo é uma ficção. Em seus livros, ele tenta provar que o diabo foi aposentado pela teologia. O diabo agradece. Também esse, que hoje se diz Papa Bento XVI, em suas aulas de teologia ensinava, o inferno tem apenas uma função pedagógica. Esse Papa aí, Papa atual, eu vi com os meus olhos um verbete no dicionário, um padre, colega meu, me mostrou, veja a opinião do Ratzinger sobre o inferno, estava lá com todas as letras, o inferno tem só uma função pedagógica. Mas Jesus tem outra opinião. Opinião? Será que Deus tem opinião? Você sabe o que é opinião? É uma afirmação duvidosa. Pode ser que sim, pode ser que não. Isso é opinião. Não sei ao certo, mas minha opinião é que há razões para sim, razões para não. Deus não tem opinião. Deus é a verdade. Deus conhece a verdade e só declara a verdade. Deus não manifesta a sua opinião. Deus manifesta os fatos e a verdade. Nossa Senhora de Fátima mostrou o inferno para as 3 crianças. Nossa Senhora terrorista, onde se viu assustar crianças? Será que Nossa Senhora se esqueceu que a moda moderna é calar sobre o inferno? Nada disso, ela mostrou o inferno para as 3 crianças. Vejam, Nossa Senhora vem do céu, faz um milagre estrondoso, manda o sol dançar no céu. Prova que é o céu que está falando, diante de 70 mil pessoas e até diante de ateus. Por que ela fez
esse milagre tão estrondoso para provar tudo aquilo que está dizendo. Que prova, né? Provar o quê? Provar que Deus existe. Provar que a fé católica é verdadeira. E só a fé católica. Você não tem Fátima em qualquer outra religião do mundo. Você não tem Lourdes, qualquer outra religião do mundo. Você não tem Garabandal, Guadalupe, em qualquer outra religião do mundo. Só na Igreja Católica. Só aí nós temos a assinatura do céu. E Nossa Senhora vem de lá para provar que Deus existe, que a fé católica é a única verdadeira e que o inferno também existe. Os teólogos têm alergia por Fátima. O diabo que implantou esse veneno na teologia. Seus livros eruditos evitam falar desses fatos. Até hoje não descobri a razão. Talvez seja a resposta que está na palavra viva de Deus. A verdade dói. E mais que tudo é o inferno. Amém. Agora está faltando 21 minutos para as 3 horas. Este é o programa Palavra Viva de Deus. Juntando como se junta as pedras de dominó, para que no fim dá tudo certo. A nossa vida também é assim, juntando palavras por palavra, desde o começo do mundo, pelos antigos profetas, pelos Jesus Cristo, depois veio os apóstolos, e agora a palavra viva de Deus. Vocês analisam bem. Quantos mil anos, né, que são 2000 anos, parou ali no Antigo e no Novo Testamento. E por que agora, antes de chegar ao ano 2000, Jesus vem e chama a gente para escrever? Analisam as coisas, veio agora escolher uma pessoa, como a minha parte, que não entendia nem de Bíblia. A única coisa que eu disse para ele na hora: Senhor, eu só sei amar e perdoar. Eu não sei fazer mais nada. É só isso que eu sei. Cantar, tocar, amar e perdoar. Isso é por isso que eu te chamei. Então analise bem. Da nossa, a Bíblia, que é o livro mais verdadeiro que existe, e a palavra viva de Deus, aponta a mim onde é que está o erro. Que na palavra viva de Deus não tem uma mensagem que condena quem quer que seja. A palavra viva de Deus veio mostrar a desobediência do homem. A palavra viva de Deus veio mostrar como ele está sendo tratado, como foi quando nasceu, quando foi na hora de perseguir Jesus e crucificar Jesus. A palavra viva de Deus está mostrando igualzinho que estão fazendo com Jesus, tirando do centro da igreja, maltratando ele, e pegue na mão quem quiser, entre como quiser. Estão fazendo essa tristeza com Jesus. Essa semana a gente está vendo aí a desgraça que está acontecendo no Brasil, que já está no meu livro. A pessoa que está aí só um momentinho, porque senão não completa a minha. Então, o que está acontecendo no Brasil, gente? Se eu pudesse numa televisão, mas que a internet também pega o mundo todo, eu diria assim, senhores bispos, senhores cardeais, os senhores estão lamentando, que é uma coisa séria, uma coisa verdadeira. Estão lamentando, que mandaram, né, uma carta, não sei o que foi lá, que a CNBB do Brasil sente pesar desta mortalidade no Brasil, desse enchente. Os senhores, eu não tenho estudo, os senhores que estudado, o ser humano, cada um de nós temos que pagar o que nós devemos. Está escrito na Bíblia, né? Conforme que tu me fizeres a receber. E os senhores dizem isso, o mundo todo está dizendo, que pena, que tanta gente que está morrendo, são mais de 500 pessoas que as águas carregaram. E os senhores que tiraram Jesus do centro, o senhor não chora? Ele é o único, ele é o Salvador. Agora o senhor tem que dizer piedade, e não tiveram piedade de Jesus tirar do centro? Isso é que é mais triste. Olhar a trave dos olhos dos outros é uma coisa, mas olhar na sua, olhe primeiro o que os senhores fizeram. Tirando o dono do mundo do centro da igreja, depois sente piedade? Não dá para entender, sinceramente. Eu não entendo isso aí, não.
Isso é falta de compreensão, de amor, de respeito pelo dono do mundo. Alô? Alô, seu Pedro. Pois não. Sua bênção. Deus abençoe. A bênção também, Padre Rômulo, Padre Tobias. É aqui a Aparecida de São João del Rei. Eu estou ligando, né, para contar aí para todo mundo que está nos ouvindo e também que está assistindo. É como que a gente diz? É um depoimento do que aconteceu comigo e a minha irmã quando estivemos aí o mês passado, dia 18. Sim. Eu estava, não sei se o senhor se lembra, eu tinha entrado na capela aí da sua casa, Sagrada Família, logo após a missa no domingo, e o senhor estava atendendo uma senhora e mais duas jovens. O senhor benzeu elas e tudo, e depois, logo em seguida, rezou um Pai Nosso, uma Ave Maria. Eu estava ali, mas aí, depois que elas saíram, o senhor me chamou lá na frente e também veio, me ungiu a testa e também me deu sua bênção, né? Uhum. Mas o que o senhor não sabia é que eu estava com uma dor de cabeça terrível naquele momento. Eu assisti a missa assim, né, passando mal, aquela dor horrível, doía minha nuca. E então o senhor me deu essa bênção. E assim que eu me levantei ali na hora que o senhor acabou de me abençoar e ungir a testa, que eu me levantei para pedir a sua bênção para eu sair, que a gente ia vir embora naquele dia, eu não estava sentindo mais nem sequer uma pontada na cabeça, não sentia mais nada. Eu vim embora e até hoje eu não sinto mais dor nenhuma, não sinto dor de cabeça. Obrigado. E a minha irmã foi no sábado, o senhor foi aí no Eugênio fazer o programa. Sim. E o senhor subiu lá em cima, na parte de cima, não sei o que o senhor foi fazer lá, e ela também estava passando muito mal, porque ela tem 2 nódulos no seio. Sim. E ela já vinha passando mal com a dor desde a viagem da sexta-feira, que demorou muito, ela veio passando mal com essa dor. E aí ela pediu o senhor para que abençoasse ela assim, no pé da escada, e o senhor a abençoou, e ela também no mesmo momento, ela passou as dores que ela estava sentindo, e até hoje ela não teve nada. Então eu queria dar esse depoimento a mais dias, mas com o negócio das festas e tudo, eu achei mais difícil, porque os programas estavam ao vivo, não foi possível. E eu queria que o senhor e todo mundo soubesse que a gente alcançou essa graça através das suas mãos e das suas bênçãos, né? Que Obrigado. é a graça do Espírito Santo. Tudo E a isso gente que é queria agradecer aqui ao vivo para que todos saibam que a fé, ela remove montanhas e pode se alcançar todas as graças que a gente necessita através da confiança e do amor a Deus e o respeito. Isso né? aí, isso é passagem bíblica, que Jesus disse, o que te curou foi a tua fé, tá? Então, para quem tem fé, mesmo que acredita, até um copo d'água que Jesus diz, a que deres uma pessoa em meu nome, é a mim que estás dando. Então, naquilo que a gente faz porque é um instrumento de Deus. Mas a fé que você tem, outros que tanto têm, é que acontece esses milagres, viu? Isso. Tá ok? Eu agradeço de coração, já são faltando apenas 13 minutos para as 3 horas, e nós temos ainda muita mensagem pela frente. Obrigado, tá? Muito obrigado. Pois é, agora o que eu não estava querendo comentar agora aqui, fazer o quê? Eu estava... Né? Hã? Ah, sim, lá do Rio de Janeiro, né? Mas, gente, vocês estão acompanhando, que coisa triste, né? Mas está no livro isso aí, tá? Depois, se der tempo no fim, eu vou ler. Está no livro isso aí. Mas vocês notaram uma coisa tão estranha? Não sei se vocês viram, eu vi. Na hora do sofrimento, do socorro, do pedido, helicóptero, era a ambulância, era todo mundo correndo para lá. Coisa triste, vocês viram uma coisa triste? Sabe o que é que eu quero dizer? O campo lotadinho para receber Ronaldinho para ganhar 2 milhões por mês. É uma injustiça muito grande na terra, né? Vendo aquele povo morrendo, sem casa, sem mais nada. E eles lá no campo, festejando o Ronaldinho. Olha, gente, eu não sei como é que Deus tem tanta piedade ainda, que ainda é tão pouca coisa que está acontecendo na terra. Porque aquilo ali acabou. Para mim acabou. Não existe amor. Sinceramente, não existe amor. Porque numa hora de sofrimento, que tá morrendo gente de barbaridade, fazer uma festa para um homem ganhar 2 milhões por mês,
que eu com a minha família toda não ganhamos na vida inteira. Agora então vamos com a mensagem, não, a música, né? A música, né? Então presta atenção, o Alzira lá, está vindo na Alemanha, Portugal, Canadá, gente bacana também, a nossa amiga que está aqui agora, está lá em casa até, né? Dona Aurora aqui, né? Do Japão, né? A Lúcia que está aqui também, oferecer para ela. Essa música eu fiz, viu, gente? Até eu estranhei, eu disse, meu Deus, eu nunca fui isso, como é que estou sendo agora de repente, né? Estou virando assim meio romântico. E essa música veio encalhar agora, sei lá, tá vindo música meio assim romântica. Essa é uma. Fala, Aline. Essa música o Sr. Maurício de Pernambuco oferece para o Sabine e para a Marcela, que completaram um ano de casados, e também para todos a casa de Eugênio, em especial para a família de Pedro II. Muito obrigado. E a Helenira oferece para essa música para a Alzina de Carvalho, que fez aniversário dia 12 de janeiro desse ano, em Itajaí. A gente oferece para o Valério do Rio Grande do Sul, que faz aniversário hoje, para o Francisco de Barreiras, Bahia, também hoje. Amanhã o João Alves da Suíça, e dia 18, terça-feira, Alvina da Suíça, e dia 21, sexta-feira, Gabriela de Brusque e Maria Eduarda de Avaré, São Paulo. Lá para casa também, lá está assistindo o programa, a mulher, né? E lá para Aparecida, lá, então, o pessoal lá, né? A filha Ana Maria está lá, a Eugênia, toda lá, a Malu, a Calu, aliás, e a Cristina. A música, eu nem sei como é o nome da música minha mesmo. Recordações. Pois é uma música totalmente diferente das outras. Vamos lá. Recordar é bom, quanto bem nos faz, pois quem ama sente o que ficou para trás. É uma vida cheia de recordações, porque soube amar muitos corações. Então, meu amigo, não perca a esperança, ouça o que eu te digo, tenha confiança. Nossa juventude breve vai voltar, diz nosso Senhor. Só quem soube amar. Recordar é bom, quanto bem nos faz, pois quem ama sente o que ficou para trás. É uma vida cheia de recordações, porque soube amar muitos corações. Então, meu amigo, não perca a esperança, ouça o que eu te digo, tenha confiança. Nossa juventude breve vai voltar, diz nosso Senhor. Só quem soube amar. Mas isso é uma realidade, viu? A aspiração vindo alta, na hora a gente escreve, diz nosso Senhor que a nossa juventude vai voltar. E é real isso aí. Não é brincando não, porque eu não brinco com as coisas de Deus. Eu falo, faço e canto como Ele quer, não como eu quero. Pois é,
Eu trabalhava na Rádio Difusora, 25 anos em Joinville, e vieram me contratar em São João Batista para tocar uma festa naquela época. E quando eu cheguei aqui em Tijuca, não passava ninguém. Aqui em Tijucas, porque Tubarão foi arrasado, foi uma bomba d'água, que uma casa rolava em cima da outra. E fomos saber, sabe o que aconteceu isso? Isso contado pelas pessoas lá de Tubarão. Não é eu que estou inventando, hein? Eu fui lá a cabo de 2 dias para ver. Tinha casa de 2 ou 3 andares, só ficou o chão. Sabe por que aconteceu aquilo? Que foi uma coisa que nunca aconteceu. Tubarão ficou arrasado. Porque disseram que era em Tubarão, não foi. Foi Lauro Miller. Uma pessoa saiu vestida de Cristo no carnaval. Foi contado por eles. Aquela tristeza que aconteceu. Uma pessoa vestida de Cristo brincando no carnaval. Agora falta 2 minutos para as 3 horas. Vamos lá com a terceira mensagem. Que eu recebi dia 14 de janeiro de 1999. Perde-se a fé quando não há mais esperança. Todo aquele que vier a violar um só tio das minhas palavras, este ou esta pessoa condena-se por si próprio. Sim, porque acredita em tudo o que está no mundo e não acredita nessas santas palavras. Quem vier a chamá-las de vazias, são os seus olhos que não conseguem enxergar a verdade. Verdade esta, meus filhos amados, que este homem nunca fracassou na sua fé diante de mim. Então não diga, este está errado. Errado estão todos os que só veem o seu lado e não enxergam os pobres passando fome e morrendo. Não veio o descontrole da natalidade e não veio o fanatismo dentro da minha igreja, que é de Pedro. Nisto sim, que deveriam acreditar que é o fim dos tempos. Qual é o governo que quer ver o seu país sem mais controle e sem direção? Um presidente que se preza procura endireitar as dificuldades pelas quais vem passando o seu país. Então, abra o teu coração, acredite em mim, pois sei o que estou fazendo. A minha misericórdia é tão grande que ainda volto a explicar tudo o que está acontecendo e o que vai acontecer. Seria eu um pai, um salvador ruim, se escondesse tudo isto, mas não estou. Uma coisa te garanto, se essas escritas viesse a ser de um bispo da minha igreja, acreditarias desde as primeiras palavras, mas por ser um pequeno homem, poucas pessoas acreditam. Filhos e filhas, quando vocês começam a perder a esperança por um novo tempo que virá, a fé vai se perdendo, e quando não tem mais fé viva, acaba-se a esperança. É aí que morre a vossa pessoa diante de mim. E se chegar a este ponto, perdão não terão mais. Que ninguém diga que o fim não virá, porque estará querendo me desmentir. Olhe o que está escrito. Ai dessas pessoas que violarem um só tio das minhas palavras. Ponte aqui, meu filho, viste como são as coisas. Eles te julgam pela tua pessoa, mas não conseguem ver a verdade. Depois, com o tempo, algum vem a dizer: meu Deus, não vi nada de errado neste homem, porque fiz tanta crítica antes de conhecê-lo. E assim lá se vão milhões de pessoas se perdendo porque acreditam nas palavras de alguns orgulhosos e não num simples homem que eu, Jesus, vosso Salvador, confio. Nesse que se chama Bento da Conceição, onde o seu sobrenome ligado está com a da minha Santa Mãe, Maria Imaculada da Conceição, Jesus.
Jesus fala da fé e da esperança. Fé e esperança são duas irmãs gêmeas. Várias vezes Jesus repete essas palavras, fé e esperança, nessa mensagem. Ele fala, se começa a perder a esperança por um novo tempo que virá, vai também perdendo a fé. Quando não se tem mais fé viva, acaba a esperança. Nós costumamos falar, na nossa linguagem de todo dia, esperança é a última que morre. Realmente é o fim da linha. Você anda, topa com um letreiro, beco sem saída. É o letreiro que o poeta italiano encontrou na porta do inferno, o Dante Alighieri. Lasciate ogni speranza voi che entrate, abandonai toda esperança, vós que entrais. Que ele viu na porta do inferno, lá não se tem mais esperança, entrou, acabou. Por quê? Quem tem esperança tem uma perspectiva, ainda posso conseguir. Quem tem esperança não vê um paredão na sua frente, ainda posso progredir. A estrada continua, leva para algum lugar. O ruim é saber que não há mais lugar, não há mais estrada, é o fim da linha. Essa falta de esperança, Jesus declara, perde a esperança, perde a fé. Perde a fé, perde tudo. Por essa razão, a guerra do inferno é contra essas duas forças da alma, a fé e a esperança. Jesus fala para Pilatos, eu vim para dar testemunho da verdade. Pilatos pergunta, mas o que é a verdade? Ele pergunta não para ter resposta, pergunta sem desejo de conhecer a resposta. Pergunta debochando, verdade, ora essa verdade, quem pode saber onde está a verdade? No seu tempo, os filósofos tinham 300 respostas para essa pergunta. Testemunho de Santo Agostinho, 300 respostas para dizer qual é o destino do homem, não sabemos. Qual a finalidade da vida, não sabemos. Por que existimos, não sabemos. Mas nós somos privilegiados, nós temos fé, nós temos esperança, sabemos o que queremos, temos certeza do que virá. Vamos rezar por aqueles que não têm fé nem esperança. Amém. 3h05 é o programa Palavra Viva de Deus, transmitindo também pela Rádio Camboriú AM, e que muitas casas agora, são milhares de casas, que estão nessa hora ligados com a Rádio Camboriú, porque está com uma boa potência e o povo também gosta de ouvir a verdade. Hoje, com o Dr. Couto, estava falando um assunto muito sagrado, muito sério. É uma pessoa que se converteu com a música, né, o Dr. Couto? Como é o nome da música? Era Jesus é o Caminho, né? Nós estávamos conversando. Então, na Bíblia, maior do que, assim, começou, foi Abraão, né? Abraão foi testado pela fé que ele tinha, que Deus pediu, para ver se ele mesmo acreditava, né? Então, para sacrificar o seu filho. Mas na hora de sacrificar, Deus mandou, então, que não tocasse no filho, né? E mandou ali um cabrito que fosse feito para sacrifício. Cada um que ele chama tem uma passagem diferente. Abraão foi testado pelo seu filho. Mas agora você me diga também o teste que Deus fez comigo. Você teria capacidade de fazer o que eu fiz? Você trabalha numa firma 25 anos e você é forçado para ir para a rua porque eles não suportam mais você dentro da firma, sem você errar em nada. Você suportaria perdoar os 25 anos? Também foi feito comigo isso aí. Jesus só falou uma vez, meu filho, perdoa, pronto, perdoei. Não é um teste isso aí? Uma casa cheia de filho.
25 anos de rádio, trabalhando. E para não entrar em confusão, não entrar na justiça, para o meu nome não ficar aparecendo, ele pede: meu filho, perdoa. Você quer mais prova do que isso, do que uma pessoa fazer isso? Você teria coragem de uma casa cheia de criança e perdoar 25 anos de trabalho? Também é uma prova, né? Aline, agora. A música Eu Te Consagrei, e a dona Carminha Costa oferece para Débora, Michel e Elvis, com o abraço da sua tia Carminha. Também a Judite oferece para o seu neto Lucas e Leonardo, Ednei para todos de Avaré, São Paulo. E a Cacilda oferece a próxima música para a Conceição de São João del Rei, pela passagem do seu aniversário dia 14. Também para Aparecida, Laura, João, Luiz, Alberto e todos os seus familiares. Eduardo, para todos os amigos e amigas. Eu te escolhi dentre todos teus irmãos, eu te toquei bem fundo no coração. Tu disseste sim e agora diz que não podes mais seguir tua vocação. Olha para mim, eu nunca olhei para trás. Volta para mim e terás de novo a paz. Deixa esse mundo, ele é feito de ilusão. Eu te consagrei, é só meu teu coração. Olha para mim, eu nunca olhei para trás. Volta para mim e terás de novo a paz. Deixa esse mundo, ele é feito de ilusão. Eu te consagrei, é só meu teu coração. Quem olhar para trás não é digno de mim. Sempre te falei, não é fácil me seguir. Tu disseste sim e agora diz que não. Me deixando assim, partes o meu coração. Olha para mim, eu nunca olhei para trás. Volta para mim e terás de novo a paz. Deixa esse mundo, ele é feito de ilusão. Eu te consagrei, é só meu teu coração. Olha para mim, eu nunca olhei para trás. Volta para mim e terás de novo a paz. Deixa esse mundo, ele é feito de ilusão. Eu te consagrei, é só meu teu coração. 3h11, programa Palavra Viva de Deus. Obrigado, gente querida. Quantas e quantas, milhares e milhares de pessoas nessa hora estão ligados, né? Tem gente que está feliz, tem gente que está sorrindo, mas tem muita gente que está sem casa e perder a família. Agora você deve perguntar, como eu pergunto e muitos perguntam: que mundo é este? É o mundo que Deus criou? Não. É o mundo que o homem desmanchou o que ele fez. Acabou com a beleza que era. Olha que coisa mais linda nos anos 50, os anos 60. Que maravilha. Que coisa linda o respeito que era. Não tinha palavrão. Não tinha nada de maldade. A gente, quando era solteiro, para chegar perto de uma namorada, tremia. Para pegar na mão de uma moça levava 2, 3 meses, como eu. Minha namorada, levei 4 meses para pegar na mão. Hoje é uma falta de respeito, não tem mais nada, é televisão mostrando. Quer dizer, está acabando com a beleza, e só pode acontecer. É Jesus, da sua misericórdia, mostrar através da natureza que a hora está chegando. Feliz de você que está nos assistindo, feliz de você que sabe respeitar
o que é sagrado, o que Deus abençoou. A mensagem agora que eu vou ler é a carta. Uma carta, sabe de quem? Que no finalzinho Jesus encerra. Esta carta é de São Paulo. Viu? De Paulo. Presta atenção, gente. Diz São Paulo assim, ó, primeiras palavras. Sentir o amor de Jesus é alcançar a doce vida. Viver só para Ele é possuir vida eterna. Caminhar junto ao seu lado é ter toda a segurança. E por dar as mãos a Ele, já pode se considerar livre das coisas deste mundo, como você que se converteu através da mensagem, palavra viva de Deus. E ele continua, o conteúdo desta pequena carta é para dizer-vos que a esperança é uma das maiores vitalidades para se alcançar o novo reino que está para vir tão logo. Um diplomata viajando um dia, olha só, que eu nem entendo isso aqui, mas eu vou ler. Um diplomata viajando um dia num dos maiores navios, à noite ficou por algumas horas olhando para as estrelas, e de repente uma delas riscou no céu, de um lado para o outro. Então pensou consigo, lá em cima deve ter alguém, senão a estrela não podia correr. Pois este navio também, se não tivesse alguém cuidando das máquinas, fazendo funcioná-la, esse navio jamais sairia do lugar. Eu preciso me aprofundar mais nesses mistérios, porque até agora só me preocupei comigo mesmo. Se há alguém lá em cima, os que estão aqui embaixo, se quiserem um dia vir até as estrelas, tem que fazer muito, porque os homens jamais descobrirão este mistério de Deus. Por isso, Senhor, foi bom eu ter vindo nesta viagem, pois só assim consegui firmar um pouco no meu pensamento no Senhor. Todo o tempo que eu estudei, só pensei em mim. Sou um diplomata, mas não sou o dono da verdade. A verdade verdadeira não me deram para estudar. Que são estes mistérios? São as estrelas brilhando lá em cima, parecendo um pinheirinho cheio de bolinhas de Natal. E eu aqui no meio do oceano, neste mar imenso, onde as águas permanecem no seu devido lugar, adquiri aqui, em tão poucas horas, tudo o que mais precisava, que era enxergar os seus grandes mistérios. Senhor, muito obrigado. E Jesus tão logo responde para ele, para você que está ouvindo. Jesus, filho amado, os meus mistérios são tantos, que em nenhum livro do mundo os caberia. Mas para enxergar um pouco deles, é preciso olhar mais para cima, e não só para baixo o tempo todo, como vem fazendo a maioria. A perdição de muitas almas foi por não terem olhado para cima, onde estou sentado no meu trono, rodeado de anjos, e junto minha doce mãe. Senta-te numa cadeira, em uma noite bem clara e estrelada, e medita a quantidade que existe. Poderias ficar 1001 noites que jamais contarias o número de estrelas. Assim são as almas que conseguiram se segurar em mim e não mais me largaram, os que já deixaram esta terra e os que ainda estão para vir. Jesus e Paulo. Deus, essa mensagem. Nesta mensagem, Jesus fala 5 vezes a palavra estrela. O que é uma estrela? Para os cientistas, é hidrogênio. Hidrogênio queimando
há milhões de anos. O Sol, uma das menores estrelas, queima bilhões de toneladas de hidrogênio por segundo e tem ainda combustível para 4 bilhões de anos. Essas as estrelas que os cientistas enxergam. Mas há também as estrelas dos poetas. Nosso poeta Olavo Bilac tem 14 sonetos só para as estrelas. Ora, dirás, ouvir estrelas, é preciso amar para entendê-las. Poemas bonitos de Olavo Bilac. As crianças sempre colocam estrelas nos seus desenhos. E não há poeta que não tenha falado de estrelas. Essas estrelas dos cientistas, dos poetas, das crianças. Mas há também as estrelas vistas lá de cima. Numa das mensagens da Palavra Viva de Deus, Nossa Senhora chama as estrelas com a bela expressão, o jardim de Deus. Como deve ser bonito olhar lá de cima, né? Jardim de Deus. E os salmos dizem, os céus cantam a glória do Senhor. E uma dessas estrelas foi criada só para anunciar aos magos o nascimento de Jesus, a teofania, o retrato de Deus. Falamos da estrela guia, aquela que guia os navegantes, indicando a direção do norte. Mas há um outro norte, um norte, não aqui de baixo, o norte lá de cima, do céu. Isaac Newton, sábio, que nos revelou a lei da gravitação universal, gostava de olhar para o céu. Um amigo seu, descrente, ateu, passeava com Newton de noite, debaixo de um céu estrelado. O amigo ateu lhe diz, Newton, eu sei que você acredita em Deus. Me dê uma prova clara, curta, da existência de Deus. Newton só usou 2 palavras. Veja ali. E apontou para as estrelas. Veja ali. A prova clara e curta da existência de Deus. Deus não criou apenas a estrela dos magos para mostrar o Salvador. Todas as estrelas são estrelas de epifania que revelam o retrato de Deus. São bilhões de galáxias, cada galáxia com bilhões de estrelas. Esse é apenas o universo que nós enxergamos. Mas nas mensagens, Jesus declara, eu seria um Deus muito pequeno se tivesse criado só o vosso mundo. Então vejam, quer dizer que deve haver bilhões e bilhões de outros mundos, de outras galáxias, que não chegamos a entender e conhecer. Na mensagem de hoje, Jesus nos convida a olhar para cima, pensando nos anjos, no Rei do Universo, em seu trono. É o convite que ouvimos sempre na missa. Corações para o alto. Amém. Eu fui em Joinville, fui muito bem recebido numa emissora lá, e nem vou dizer o nome, uma emissora que nem trabalhei nela, mas fui agora, o ano passado, fui bem recebido. Mas eu estou lá sabendo o que é o programa, não estou sabendo, a pessoa me recebeu bem. E eu rodei a Rei dos Reis, a música. Também não pude entrar mais lá. Telefonei, pois eu quero que lá... Não, você aguarda. Por quê? Porque na música Rei dos Reis fala a verdade. E logo no outro dia, a cabo de 2 dias, fui ouvir o programa. Meu Deus do céu, não sabia que uma das perigosas comandava o programa, né? E eu rodei. Sem saber, eu rodei música Rei dos Reis. E aí depois não me aceitaram mais. Aí para você ver, as coisas de Deus não entram. Agora, essa aqui, um pequeno comentário, essa carta, que dizia assim, um diplomata viajando... Será que o São Paulo não estava falando dele mesmo? Ele era um diplomata, não era? Então acredito que ele estava falando da vida dele mesmo. Agora, então você vai ouvir uma das músicas também que... eu não sei, eu ainda esqueço o nome. É tão recente, né? Que o nosso amigo GG,
o homem, o maestro na música, o homem sabe dar valor da música, né? Essa música, eu comparo o sustento do meu corpo com meus braços, minha perna, como a terra sustenta o mar. Veja só que letra e música. Os meus braços são toda segurança para o meu corpo, o que precisar. Também minhas pernas sustentam este corpo, como a terra sustenta o mar. Esta terra gira em redor do sol, a gente não sente sua rotação. Este segredo só cabe a Deus, como as batidas do meu coração. Este segredo só cabe a Deus, como as batidas do meu coração. Meu doce pequeno coração amado, que por Deus foi feito para ser somente Jesus adorado. Meu doce pequeno coração amado, que por Deus foi feito para ser somente Jesus adorado. Os meus braços são toda segurança para o meu corpo, o que precisar. Também minhas pernas sustentam este corpo, como a terra sustenta o mar. E a terra gira em redor do sol, e a gente não sente sua rotação. Este segredo só cabe a Deus, como as batidas do meu coração. Este segredo só cabe a Deus, como as batidas do meu coração. Meu doce pequeno coração amado, que por Deus foi feito para ser somente Jesus adorado. Meu doce pequeno coração amado, que por Deus foi feito para ser somente Jesus adorado. 3h28, programa este, Palavra Viva de Deus. O Patobio está vendo aqui que tem 2 mensagens. Aqui eu falo um pouquinho mais, eu quero que você leia botaram ali o Sentinela, mas o Padre Romo, como é professor, é a Sentinela, né? Então, lê essa aí para mim, Patobio, vamos lá. A Sentinela, dia 14 de janeiro de 2005. É a maneira mais eficaz de transmitir aos filhos da luz. Precisei usar um canal para ficar à minha disposição, para preparar o que vem me dando ouvido. Com esses devo me preocupar, para não mais virem a cair no golpe do meu adversário, que já arrastou a 1/3 parte para ele. E se eu não usasse de minha tão grande misericórdia, quase nada sobraria para mim. Mas estou tirando do coração de muitos que o dinheiro mal empregado é ruína para perder sua própria alma, porque está sendo o causador de tanta desgraça. Ninguém sequestra outra pessoa se não for pelo dinheiro. Ninguém faz o aborto de graça. Ninguém dá saúde para os que vêm sofrendo, se não tiver o dinheiro. É preferível dar um gato ou cachorro do que para um pobre. A caridade a cada dia vem diminuindo. Os usurpadores fazem dos seus salários um salário bem gordo, num instante. Os ricos donos de indústrias põem para fora o empregado quando este já tem alguns anos de firma, sabendo que no lugar dele outro vai receber menos da metade. Um pai de família que ganha bem reparte com as mulheres de rua
Um sacerdote que procura querer se aparecer no rádio ou televisão é pensando no dinheiro que irá ganhar e depois distorce os assuntos sagrados, deixando-me de lado. Segundo o plano da maioria, isto é vencer na vida. Então eu pergunto, onde estão as sentinelas da história sagrada? Por isso, meu filho Bento, te coloquei nesse meu caminho para eu poder falar abertamente aqui contigo. O meu desejo, já sabes, é ver todos felizes, mas o dinheiro vem comprando tudo. No entanto, por um pouco de amor ninguém cede nada, pois isso é isto o que vem ocorrendo em todos os países. O capitalismo tomou conta e o cristianismo vem diminuindo a cada dia que vem se passando. Se for fazer uma pesquisa em cada cidade, se tira 10% para mim e o restante vive em uma confusão que meu próprio inimigo vem fazendo. Jesus, quem são e quantas são as verdadeiros sentinelas? Amados filhos, só estou contando com vocês. Peço que sejam fiéis para comigo, porque tão logo eu assumirei o cargo e todos vocês ficarão livres. A quantidade já não posso exigir que venha para mim, mas se alguns ainda vierem a se arrepender, darei toda a minha segurança para que o meu adversário não venha mais incomodar vossas almas. Os sacerdotes que vierem a ser fiéis para comigo, chama-los-ei de filhos prediletos, e junto comigo estarão no juízo final. Jesus. Padre Romulo. Nesta mensagem, Jesus emprega 7 vezes a palavra dinheiro e diz: o dinheiro mal empregado é a ruína que faz perder a alma. E nós dizemos: tempo é dinheiro, dinheiro compra tudo, dinheiro não é problema, dinheiro é a solução. Isso que nós dizemos. Certamente já ouviram falar de Aristóteles Onassis, milionário turco-grego, e da sua fabulosa fortuna. Tinha uma frota de 500 navios. Entre eles, 600 navios petroleiros que circulavam pelo mundo. Era dono de frotas aéreas, indústrias, bancos, mansões em todas as capitais do mundo. Um jornalista perguntou para Aristóteles Onassis: Onassis, em que consiste a felicidade? Onassis joga para o ar um punhado de moedas e diz: aqui está a felicidade. A resposta dele: onde está a felicidade? Joga para o alto, punhado de moedas. Aqui está a felicidade. Será? Faz 35 anos que ele faleceu, em 1975. Não levou consigo nenhum dos seus 500 navios, de suas mansões. Deixou uma fortuna de 3 bilhões de dólares para sua única filha, Cristina Onassis, filha tristonha, desiludida da vida, que se suicidou em Buenos Aires, apesar da herança, 3 bilhões de dólares. Já pensou que está na cabeça dessa moça se suicidar com 3 bilhões de dólares no banco? Perguntaram a Onassis qual a sua verdadeira pátria. Era meio grego e meio turco. Ele responde: quem ganha 100 dólares por minuto não precisa de pátria. 100 dólares por minuto, faça os cálculos, quanto dá num ano? Uns milhões de dólares por ano. Deixou uma fortuna para uma filha triste que se suicidou e declarou
que isso, dinheiro, é a felicidade. Dinheiro compra tudo. Dinheiro é a solução. A única verdade nessa história é quando ele jogou para o ar as moedas. Jogou para o ar sua alma, sua felicidade e a verdade. Um imperador romano, falando do dinheiro, disse: dinheiro não tem cheiro, pecúnia non olet. Dinheiro não tem cheiro, nem bom nem mal. Estava correto. Dinheiro serve para bandidos e para santos. Dinheiro serve para comprar alimentos e bugigangas. Dinheiro serve para comprar a consciência e a alma. Dinheiro serve para Judas, para cometer o maior crime da humanidade, vendendo Cristo. Dinheiro serve para a pobre viúva de Jerusalém, para comprar o paraíso por 2 centavos. Pecúnia non olet. Dinheiro não tem cheiro, nem de perfume, nem de chiqueiro. Amém. Vamos lá, Aline. Maria oferece a música Homem de Fé para os nossos pais, nossos irmãos e todos que estão ouvindo o programa, especialmente para a Cris, a Calu, Eugênio e Trevino lá em Aparecida. Também o Eugênio oferece essa música para o seu amigo Erlei, que emprestou o carro para a viagem. E a gente oferece para o Félix Ávila, que segunda-feira faz aniversário. E o GR agradece a Fátima Rosalina pelo lindo cartão postal que ela enviou e oferece todo o programa para ela e todos os canadenses que seguem a palavra de Deus. De fé, generoso e bom, atraiu o olhar do Senhor, que o escolheu para proteger a Virgem Maria e o Filho seu. Sete minutos faltam para as 4 horas. As emissoras que estão ligadas com a gente, como a Rádio Camboriú. Então são, olha aí, quantas emissoras nessa hora ligado com o programa Palavra Viva de Deus.
a Rádio Atalaia de Maringá, Rádio Difusora de Ubiratã, Paraná, Rádio Liberdade FM de Carmo de Cajuru, Minas Gerais, Rádio Alternativa do Patrocínio, Rádio Ecológica de São João del Reis, Rádio Cultura FM de Governador Valadares, Rádio Campina Verde, Minas Gerais, Rádio Tuparandá, do Paraguai, Rádio Aparecida FM de Serranópolis e do Iguaçu, né, Paraná, e Rádio Comunitária União da FM de Cuiabá. E a rádio que nós tivemos lá é a rádio, como é? Rádio Atalaia, né? Rádio Atalaia, lá em Maringá. E lá fomos bem recebidos. Lá o meu gerente, Martins? Marquinhos. Marquinhos sorria, né? Parece que... Marquinhos, pois é, Marquinhos. Ele quase não falava, ele ria o tempo todo, né? Eu acho que no dia que ele nasceu, a mãe dele deu uma risada. Deu uma risada e nasceu o filho. Patubi estava junto? Não, né? Sim, estava, né? Mas não na rádio, não estava, não, né? Você ficou lá, Urubu, aliás, escutando, né? Que está faltando 16 minutos, agora vamos com a última mensagem, que é a união. Presta atenção, dia 14 de janeiro do ano 2007. Diz a mensagem para você que está nos assistindo, diz assim, olha: todos os anjos e todos os santos de Deus, como vocês podem ver, se estamos certos para com Jesus, a Virgem Maria, São José e a Sagrada Família. A união de uma família já diz tudo. Este é um assunto mais certo para se ter Jesus por inteiro. Ali foi eu que perguntei, né, no começo. O Santo Livro narra que em uma casa 2 contra 3, o pai contra seus filhos, conferir São Mateus 10, 34 e 36. E assim vem aumentando cada vez mais. Narrado por nós, é dito por Jesus: o tempo da separação um dia chegará, e este é o tempo. Vocês, irmãos, já estão vendo gente vindo de longe pedindo a vocês que rezem por eles. Por favor, onde a maioria dos pais vem sofrendo com seus filhos, porque já não existe mais respeito. A filha quer mandar na mãe, e o filho não aceita mais o conselho do seu pai. Diz o filho para o pai: vai dizer que você nunca fez nada de ruim? Começa daí a discussão em casa. Mas tem um porém: se não houver união entre a família, pode acontecer o fim de tudo. Daí o Santo Espírito se afasta dessas pessoas e todos poderão perder as suas almas. Quem rega um vaso de flor quer ver ele bem bonito dentro de casa. E quem não mais procura se confessar e sacramentar o corpo de Cristo não terá parte na vida em que vivemos, que é cheia de luz, que jamais se apagará. A vida, para quem já está no céu, não lembra mais pelo que passou na terra. Um paraíso vos espera, e só seguirem as leis por nós escritas, onde o autor é o nosso Pai. Assim como este vem escrevendo, nós também. Quando Jesus subiu ao céu, o Espírito Santo desceu sobre nossa cabeça, então dali por diante começamos a escrever. Embora algum de nós pouca coisa sabíamos escrever, Pedro às vezes saía de perto de nós para não ouvir nossas risadas, porque ele também, porque ele lambia a caneta. Será que era assim também? Que coisa, né? O padrão está mostrando assim, ó. Ele também lambia a caneta. Como se diz hoje, em nosso tempo era com pedrinhas, para depois passar a limpo em folhas de papel feita por nós mesmos. A natureza é que nos oferecia. Era assim o nosso pergaminho. Queridos irmãos, querem dar a nós ouvidos?
Então aceite um conselho, faça tudo como escrito já está na Sagrada Escritura. Não troque as palavras, não tire um só tio, para não ofender mais o autor do livro, que é a Bíblia, e agora o livro, a palavra viva de Deus. Desses dois, tudo depende de cada um de vocês vir acreditar, para que vossas casas estejam toda iluminada com a luz do Espírito Santo. Amém. Somos os irmãos em Cristo que passaram essa mensagem. Quem assina essa mensagem são os apóstolos, anjos e santos do paraíso. Eles falam da união e falam dos problemas da família. Problemas da família. Essa história vem de longe. Veja, já na primeira família de Adão e Eva, Caim e Abel. Adão contra Eva. A mulher que me deste me ofereceu a fruta e eu comi. Primeira acusação do homem contra Eva. Caim e Abel. Por acaso sou o guarda do meu irmão? Matou o irmão por inveja. José do Egito. Lá vem o sonhador. E o irmão é vendido pelos outros 11 irmãos. Esaú e Jacó. 2 gêmeos. As crianças brigavam antes de nascer. A Bíblia fala, eles se estraçalhavam, não fala só brigavam, se estraçalhavam. A palavra hebraica é ratsatsa, ratsatsa é estraçalhar. Então vejam, briga em família antes de nascer. A sogra de Pedro não aparece no Evangelho, mas nós conhecemos pelas revelações dos santos. Era uma jararaca a sogra de Pedro. Ela criticava São Pedro por seguir a Jesus. Antes a gente tinha peixe em abundância, agora ele vai atrás desse Jesus, estamos morrendo de fome. Sogra de São Pedro. E a resposta de São Pedro e Jesus: fizeram um milagre para ela sair da cama. E a história do mundo é também a mesma história. Briga em família. Nero mata sua esposa a pontapés, esposa grávida. Nero mata sua própria mãe, imaginando que ela queria tirar-lhe o trono. Herodes matava até seus parentes para limpar caminho. Não matou apenas as crianças, e o outro Herodes, não apenas João Batista, até membros da própria família. Calígula, imperador romano, põe veneno no chá da sua avó, porque lhe dava bronca. O imperador não merece bronca. A avó me deu bronca. Veneno no chá da avó. Henrique VIII da Inglaterra teve 6 esposas. 2 mandou cortar a cabeça e propõe casamento para uma princesa espanhola. Depois das 6, a princesa espanhola responde: obrigado, majestade. Eu gosto muito de minha cabeça e ela vai ficar aonde ela está, em cima do meu pescoço. Resposta da princesa espanhola para o rei Henrique VIII. E os artistas também não dão um belo exemplo. Chico Anísio, conhecemos, teve 10 mulheres. Vinícius de Moraes, nosso poeta, também 10 mulheres. Fábio Júnior dizia: não sei ser fiel para minha esposa. E outros exemplos, se a gente falar aqui, pode ser processado, né? Mas todo mundo conhece. Chico Anísio até escreveu um livro sobre suas aventuras, né? Todo mundo conhece. Se a gente abrir muito a boca, processo nele. Quem assina essa mensagem são os anjos e santos que falam: somos irmãos em Cristo. Essa é a nossa verdadeira família, família cheia de união, onde nós rezamos: creio na comunhão dos santos, creio no corpo místico de Cristo. Os cristãos têm um só coração, diz a Bíblia. Eles se chamam de irmãos, para admiração dos pagãos. Amém. 7 minutos faltam para as 4 horas. Que coisa interessante devia ser, né? Eles escrevendo o que Jesus falava, e ali, como diz ali, era com pedrinha, né?
Então, São Pedro ficava com vergonha e se retirava para lembrar a pedrinha. Devia ser interessante aquilo ali, né? Eu acho que nenhum livro tem isso aí que eles contaram agora nessa mensagem. Mas, Cristina, então tu vai cantar comigo agora, porque a Cristina só canta... Meu Deus, venha socorrer. Presta atenção que essa música agora, Cristina, eu acredito que você, da hora que estiver pronto o CD, você vai fundar também essa música, que é o socorro que a gente está pedindo para Deus vir, o Congência. Como vou ter paz, se a lei dos homens tudo é capaz? Procure a vingança e não perdoar, mas na lei de Deus pede não matar. Como vou querer, como vou ter paz, se a lei dos homens tudo é capaz? Procure a vingança e não perdoar, mas na lei de Deus pede não matar. Socorro, meu Deus, venha com urgência. São poucos teus filhos que têm paciência. Socorro, meu Deus, venha com urgência. São poucos teus filhos que têm paciência. Com a lei dos homens não posso entender. Quem menos trabalha tem tudo o que quer, e os operários vivem pela fé. Como vou ser livre, como vou viver? Com a lei dos homens não posso entender. Quem menos trabalha tem tudo o que quer, e os operários vivem pela fé. Socorro, meu Deus, venha com urgência. São poucos teus filhos que têm paciência. Socorro, meu Deus, venha com urgência. São poucos teus filhos que têm paciência. Ter paz, se a paz não vem? Como vou sorrir, se choro também? Esta lei dos homens que reina na terra, corremos perigo da terceira guerra. Como vou ter paz, se a paz não vem? Como vou sorrir, se choro também? Esta lei dos homens que reina na terra, corremos perigo da terceira guerra. Socorro, meu Deus, venha com urgência. São poucos teus filhos que têm paciência. Socorro, meu Deus, venha com urgência. São poucos teus filhos que têm paciência. Na realidade é isso aí mesmo, né? As músicas estão vindo de repente com uma mensagem e a gente está sentindo que é verdade. Pouca pessoa está tendo paciência por essa hora, né? Tem muitas pessoas que diziam que eram tão amigos da gente e não tiveram paciência de esperar desde o ano de 1972, quando eu fui chamado. Quantas e quantas pessoas eram meus amigos? Não tiveram paciência porque queria que até o ano 2000 Jesus viesse. Jesus não veio sair, foram saindo, perderam a fé, como Jesus diz na Bíblia. Quando eu voltar, onde é que eu vou encontrar fé? Então,
Do ano 2000 até 2011, que nós temos agora, quantas pessoas puderam se converter? E se eles fossem fazer como eles queriam, essas pessoas não podiam ter entrado no caminho como esse casal do Torquato, que era o da outra religião, e agora se converteram com uma mensagem. Você que está na sua casa, coloque a mão direita sobre as águas também. Senhor Deus, nosso Deus verdadeiro e Redentor e Salvador, pela intercessão de vossa Mãe Santíssima, dignai-vos nos abençoar e também as nossas águas, velas, terços, crucifixos, chaves das casas, chaves dos carros, casas e carros, remédios e alimentos dos nossos internautas e radio-ouvintes da Palavra Viva de Deus. Fazei que a vossa bênção seja derramada em seus corações, para que nós tenhamos paz e alegria neles. Pater et Filhos et Spiritus Sanctus. Amém. Bom, nós temos no horário para partir. Vamos lá. Boa tarde, salve Maria. Boa tarde do Padre Tobias e salve Maria. E até sábado que vem, se Deus quiser. Padre Rômulo, boa tarde. Em nome da Santíssima Trindade, quem está nos assistindo através da internet, das emissoras transmitindo o programa, em nome da Santíssima Trindade, eu vos abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Boa tarde. Em Belém aconteceu, pra mostrar toda a verdade, menino Jesus nasceu, para o bem da humanidade, veio para nos salvar, mas quiseram Barrabás, só se fala agora em guerra, acabando com a paz, só se fala agora em guerra, acabando com a paz. Minha gente, esperar o Salvador. Chega de tanta tristeza, só por falta de amor. Menino Jesus nasceu, nos trazendo alegria, mas devemos respeitar o grande amor de Maria. Mas devemos respeitar o grande amor de Maria. De Deus foi o primeiro sacrário, mas tem gente nesse mundo fazendo tudo ao contrário. No centro de sua casa não se vê mais esta luz, querem tomar seu lugar do menino Deus Jesus, querem tomar seu lugar do menino Deus Jesus. De Noel, querendo se aparecer, mostrando que é bonzinho pras crianças nele crer. O Natal sempre será um só Deus que nos conduz, ele é o nosso Salvador, o menino Deus Jesus, ele é o nosso Salvador, o menino Deus Jesus.